Olá, seja muito bem-vindo ao curso técnico de informática, no módulo 3. Nós estamos hoje tratando da agenda 12. A agenda 12 trata de alguns assuntos sobre redes, o que são redes, e eu separei aqui pra gente tipos de rede. Já temos uma pergunta? Professor, o que são topologias? Maravilha. O que são topologias? Topologias são arquiteturas de rede. Nós temos várias topologias de rede, mas vamos nos concentrar, como estão na agenda, em 3 delas, as principais. Vamos falar de barramento, anel e estrela. A topologia em barramento é uma das mais simples. Ela veio logo no começo. A topologia anterior a ela, chamada de malha real, utilizava uma quantidade excessiva de cabos e ligava vários computadores com várias placas de rede. Então era bastante complexo de fazer e caro, né? Então eles resolveram resolver esse problema e diminuíram a quantidade de cabo na instalação. Portanto, a instalação de uma rede em barramento funciona da seguinte forma. Eu tenho um cabo passado em linha reta, é um cabo coaxial. Eu faço o corte desse cabo coaxial, onde eu quero colocar os computadores, e instalo os computadores em série. Os computadores instalados em série vão funcionar em rede. Só que essa rede, ela traz alguns problemas que são bastante críticos. Primeiro delas, como eu trabalho com corrente elétrica, quando eu tenho uma corrente elétrica passando aqui, ela é dividida por igual entre os nós da rede. Ou seja, a corrente elétrica vai para um lado e vai para o outro. O que acontece é que quando ela vier por final do barramento, ela vai encontrar a resistência do ar aqui. Então, ela vai ser obrigada a voltar pelo caminho que é mais fácil para ela, que é o próprio cabo, voltando dessa forma como ruído. Então, eu não posso deixar esse tipo de ponta aqui em aberto. O que é que nós fazemos? Nós instalamos um equipamento que se chama terminador. Outra coisa, uma característica básica do cabo coaxial, é que ele é um excelente ele tem um excelente isolamento, né? Então o que acontece é, as interferências externas passam pelo cabo, e esse cabo coaxial ele tem uma malha metálica ao redor dele que puxa essa interferência. Então ela vira uma antena. O que eu preciso fazer é instalar aqui um aterramento. Dessa forma, essas interferências em forma de corrente vão e escoam para o terra. O problema dessa rede, apesar dela ter a vantagem de ser muito simples de instalar, ser bastante barata, porque tem pouco cabo, né? Ela tem uma desvantagem que é muito grande. Se eu romper qualquer parte aqui do cabo, se tiver um mau contato, qualquer coisa, a rede toda para de trabalhar. Então eu não consigo identificar onde está a falha na rede. Então isso é bastante complicado. O segundo tipo de rede, a topologia que nós temos, é uma topologia chamada de anel ou token ring. Os computadores são colocados num cabo, é muito parecido a instalação com a rede barramento, porém eu tenho o primeiro computador ligado ao último, dando essa aparência circular para a rede. Dessa forma eu não tenho, na verdade, nem primeiro nem último computador, né? Todos eles estão instalados na rede em forma de círculo. Eu coloco aqui um repetidor, e o repetidor ele pega e dá uma direção para os dados. Os dados vão correr sempre na mesma direção no anel. Essa rede também pode ser chamada de token ring. Por quê? Foi criado uma espécie de símbolo chamado token, porque ele fica correndo na rede. Então o que acontece? Como a velocidade dos dados é muito grande, o computador não pode jogar a qualquer momento os dados aqui. Então ele tem que aguardar o símbolo chamado token passar por ele. Quando o token passa pela máquina, ele permite mandar os dados e o token leva para a próxima máquina. E as outras vão aguardando e assim vai ocorrendo. É muito difícil de achar isso em informática hoje em dia, mas esse tipo de rede, esse tipo de topologia em anel é muito utilizado em telefonia. Então se você pegar, por exemplo, as instalações da Vivo em São Paulo, que é a antiga Telefônica, ele trabalha com fibra ótica. Então eles colocam um anel secundário. Se alguém se lembra, algum tempo atrás foi feita na Paulista uma obra, quebraram calçada, porque eles estavam passando o segundo anel de fibra ótica por ali.
Então eu tenho um anel passando de um lado da calçada e o outro, por segurança, passando lá do outro lado da Paulista, né? Eles fazem isso para conseguir segurança. Então eu tenho um anel circulando os dados num lado e o outro para o outro lado. Como é fibra ótica, ele não chama mais token ring, ele passa a se chamar FDDI. Fiber Data Distributed Interface. É a interface de distribuição de dados por fibra, tá? Ele pode também ser chamado de CDDI, então eu troco a fibra por um cabo, mas é bem mais raro de achar. Hoje em dia é muito mais fácil trabalhar com a fibra ótica porque você economiza muito dinheiro. Apesar dela ser cara para fazer instalações pequenas, quando você faz instalações grandes, ela ocupa bem menos espaço, é bem mais resistente, então acaba ficando bem mais barato para as companhias telefônicas. Nas empresas vocês vão encontrar o último tipo de topologia que nós veremos hoje, topologia estrela. Eu tenho um concentrador, normalmente aqui um switch, que fica no meio, e a ele ficam pendurados os computadores. Esse tipo de topologia, ela tem uma característica muito própria. Eu tenho um excesso de cabos pendurado neles também. Porém, hoje os cabos são mais baratos e mais resistentes. Então o que acontece é que, apesar da grande quantidade de cabos, isso me traz uma vantagem muito grande. Só para vocês terem uma ideia, se você for fazer um orçamento de rede, provavelmente 30% do valor que você colocar no seu orçamento vai ser só referente a cabos, tá? E eu tenho uma perna para cada computador, o que traz uma vantagem muito grande. Se um computador para, primeiro ele não afeta o restante da rede. Então, se um computador para, a falha fica isolada. Logo, outra vantagem, além de não parar toda a rede, eu sei exatamente onde está o problema. Se esse computador parou, o problema só pode estar nele, ou na placa, ou no cabo, ou se você for muito azarado, numa das portas do switch. É bem difícil de acontecer. Se todos os computadores pararem, você já sabe que vem direto no concentrador, provavelmente o switch. Tudo bem? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos semana que vem na próxima agenda. Abraço!